Mobilidade, ciência, educação, inovação, saúde. Tudo que faz a diferença. Podcast Isso Que Importa. Olá, amigo ligado na Nova Onda FM. É um prazer estar com você mais uma vez. Vamos para mais um episódio do podcast Isso Que Importa, que você acompanha tanto pelas ondas do rádio em 99.3 e também nas nossas plataformas de áudio e vídeo. E o tema de hoje é educação. Educação como um todo. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos estúdios de podcast da Nova Onda uma verdadeira sumidade em educação, um expert em educação. É com prazer que temos aqui hoje o professor João Francisco Fantinato Panzani. Vou falar o nome dele que completo assim, eu fiquei até meio difícil de falar, porque há tanto tempo que eu conheço, há tanto tempo que eu entrevisto, que eu simplesmente chamo ele de Seu João. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Agradecimento é meu. É importante conversar com você, conversar com a nossa cidade, conversar com o nosso irmão guaçuano, através dessa emissora de alta respeitabilidade, né? Agora, eu já perguntava em off para o senhor, e depois a gente vai falar sobre as suas experiências educacionais, diretor de diversas instituições, mas vamos falar especificamente do seu João. Com esse nome, João Francisco Fantinato Panzani. Para quem é de Mogi Guaçu, Fantinato e Panzani são nomes até de bairros em Mogi Guaçu. E ao me preparar para esse nosso bate-papo aqui, eu vi que há 2 anos atrás o senhor recebeu o título de cidadão guaçuano. Como assim? O senhor não é guaçuano? Pois é, Gil. É um fato que eu sempre escondi. Sempre escondi. E há 70, eu vou completar agora 75, né? Então há 76 anos atrás, como eu dizia para você há pouco, a minha mãe precisou de um atendimento médico um pouco diferente, né? No momento do parto. E Mogi Guaçu não tinha os atendimentos, os equipamentos necessários para aquela dificuldade de parto que a minha mãe teria. E o lugar mais próximo e que tinha esses atendimentos era Pinhal, Espírito Santo do Pinhal. E o trem, né? Havia a Mogiana. Então, através da linha férrea, minha mãe, meus pais, né, foram para Pinhal e eu acabei nascendo lá, na maternidade. E por uma coincidência, Gil, tinha um amigo da nossa família lá e ele catou meu pai pelo braço e levou no cartório e falou: vamos registrar o menino em Pinhal. E me registraram em Pinhal. Mas foi só o momento do parto e o registro. Eu nunca morei em Pinhal, eu não tenho noção do que é Pinhal em termos de cidade, né? Exceto pelo fato do meu trabalho mais tarde, né? Mas eu não sou pinhalense. Até tem um fato muito curioso, Gil, que quando eu fui diretor de região no Sistema S aqui, Pinhal fazia parte da regional que eu dirigia, né? E o prefeito na época era o João Alborguete. E eu me dava muito bem com ele. E nós tínhamos serviço lá em Pinhal, o SESI tinha serviço em Pinhal. E eu entrava no gabinete e brincava com o João. Falou: João, você, por favor, você me trate bem porque eu sou pinhalense. Ele morria de dar risada e falava assim: não, você não é pinhalense, você nunca morou aqui, né? Então, o Gil, foi uma coincidência que eu vou ser bem sincero para você. Eu escondia, como eu disse há pouco, porque me incomodava muito. Porque a nossa família veio para cá, né, tanto do lado materno como paterno da Itália, em 1888. Então nós estamos fixados aqui, a nossa família, há mais de 130 anos. E eu pinhalense. Olha que desconforto, Gil. Né? E eu acabava escondendo. Aí a vereadora, ela propôs, né? Eu nem sabia. E eu não tive como recusar, né? Aí o senhor ganhou o título de cidadão guaçuano. Título de cidadão, né? Título de cidadão. Mais cidadão guaçuano que o senhor já era impossível, mas aí o senhor acabou ganhando esse título aí para colocar. O senhor falou aí dessa história da família italiana que vem para São Paulo, que vem para o interior de São Paulo e que se fixa em Mogi Guaçu. E de toda essa tradição. E eu até citei já, né, que os sobrenomes
Fantinato e Panzani são sobrenomes de bairros de Mogi Guaçu. Como é que conta um pouquinho dessa história dessa família e dos laços que ela tem com a cidade de Mogi Guaçu? São laços muito, muito profundos, viu, Gil? O meu bisavô, do lado materno, Fantinato, ele, quando veio para Mogi, ele já tinha formação em química, né? Então ele foi talvez a primeira indústria do meu bisavô, Antônio Fantinato. E na indústria química, fazendo sabão e outras, ele fundou um complexo, e curiosamente, Gil, antes do Padre Armani. Então, havia sim, através dele, um complexo industrial e comercial. Ali em frente, onde hoje a cadeia, ele já tinha ali essa empresa, já de âmbito regional, viu, Gil? De âmbito regional. E, enfim, são esses italianos que vieram. Até me surpreendeu quando a gente vai vendo a história, porque, no geral, os italianos, né, os nossos antepassados todos, eles vieram em condições adversas, né, Gil? Com muita dificuldade, em todos os sentidos, né? Todos os sentidos. Eles vieram para substituir os escravos, né? Pelo que o senhor falou, eles coincidiram com a primeira migração italiana para o Brasil. Exatamente. A família Fantinato chegou a Mogi em julho de 1888 e a família Panzani em agosto. Logo depois, consta a história, não sei até que ponto ela é verdadeira, que o vapor, né, o navio, ele aguardava a abolição dos escravos, para que o navio, né, eles chamavam de vapor, zarpasse em direção ao Brasil. Sabendo que ia ter trabalho por ali. Sabendo que ia ter trabalho. E naquele período na Europa não tinha tanto trabalho, então muita gente veio para cá. E eles contavam... caso diferente do seu avô, que já veio químico, já com uma visão empreendedora. Então, pelas dificuldades daquele momento da Itália, né? E eles vendiam o Brasil como uma terra prometida, né? E isso atraiu alguns profissionais, né? Pitadinha de história aqui no podcast Isso Que Importa, mas vamos para a educação. E o João Panzani, como é que ele chegou à área da educação? Era uma vocação? Era desde pequeno? Como é que surgiu isso? Ô Gil, eu sou filho de professores, né? Filho de professores. A minha avó materna também tinha formação como professora, embora ela nunca tinha exercido. E a gente sempre vivendo no meio da educação. E eu fui, digamos assim, foi quase que inercial. E eu acabei, digamos assim, inserido na estrutura de educação. E sempre me chamou atenção, viu, Gil? Eu sempre me dei muito bem com o jovem, de forma geral no jovem, porque eu me ative no período em sala de aula mais com relação ao jovem, a criança e o jovem, né? Eu não quis me seguir a carreira acadêmica do ensino superior como meu pai fez. E me ative a essa atividade do jovem. Mas logo em seguida eu fui para a área executiva, né? Eu fiquei mais tempo na área executiva. Na direção. Sim, então, todas as funções técnicas, né, sim. Gil? Porque... E o professor João em sala de aula começou quando e onde? Gil, aconteceu o seguinte, até 1970 eram poucas as faculdades que formavam os professores nas suas matérias específicas. Então, por exemplo, o professor de matemática era um engenheiro, o professor de biologia era um dentista ou médico, e por aí vai. E a partir da década de 70, talvez aí por questões de legislação, né, de diretrizes e base, as faculdades começaram a formar os profissionais nas suas áreas específicas. Então, em 69, eu iniciei meus estudos, né, na área, até um curso que nem existe mais, na área de ciências físicas, né, e biologia.
E logo, como não tinha nenhum formado nessa área, logo nos primeiros anos da faculdade eu comecei a lecionar. E tomei muito gosto, especialmente pelas questões ligadas à metodologia de ensino, tanto da matemática como da ciência como da biologia. Isso me atraiu muito. E isso me traz uma satisfação profissional muito grande. E na área técnica, que eu fiquei a maior parte do tempo, sempre inserido na estrutura de educação, né? Uhum. E como é que foi essa transição da sala de aula para o papel de executivo da educação? Foi uma coincidência tremenda, viu, Gil? Foi uma coincidência tremenda. Que eu lecionava em Valinhos, né, no SESI, na estrutura S. E eu, como disse há pouco, eu sempre gostei muito das questões metodológicas. E eu fazia um trabalho de pesquisa sobre as questões metodológicas, mas no sentido de aulas práticas e sem sala laboratório, sem um laboratório específico. O termo improviso não se aplica muito a isso daí, né? Vou dizer para você. Eu usava uma estrutura para que nós pudéssemos dar aula prática sem equipamento sofisticado. E, curiosamente, naquele momento que eu estava em sala de aula e aplicando aqueles sistemas metodológicos, processos metodológicos que eu vinha estudando ao longo dos anos, chegou uma delegação do Sistema S e viu aquela estrutura, aquela aula prática, sem a sofisticação do laboratório. E acharam muito curioso aquilo lá. E o SESI tinha uma revista especializada em metodologia de ensino, destinada a universidades e a professores. E eles pediram para que eu escrevesse alguma coisa sobre aquela aula. Um artigo. E eu fiz um artigo até grande, o resultado da pesquisa de campo. Um artigo muito grande, muitas folhas. E aquele artigo foi muito conhecido. Eu diria até de forma sul-americana. Hoje viralizou. Naquela época não tinha internet, ele se espalhou. Isso, se espalhou. E diante daquele primeiro artigo, inclusive eu me tornei articulista dessa revista, né? Eles me convidaram para a área técnica, né? E eu acabei ficando. E dali eu me fixei mais na estrutura executiva, mas sempre voltado na educação. Sim. Né? Aí já estava no SESI em Valinhos. Fui para Campinas. Aí foi para Campinas. Para regional. Já como dirigente. Era uma função, digamos assim, gerencial. Sim. Gerencial, né? Mas... Tá. Aí, quando que o senhor passou a ser dirigente, diretor de uma unidade do SESI? O Gil, aqui, por exemplo, eu vim para cá depois de quase 10 anos que eu estava na área gerencial, né? Aí a outra história muito curiosa, viu, Gil? Fique à vontade. Muito curiosa. Adoramos histórias. Muito curiosa. Eu tinha uma vontade tão grande de voltar para a minha cidade que você não faz ideia. Imagino. Eu morria de vontade. Porque eu passei a minha infância e juventude aqui e na beira do rio, né? Que eu gosto demais do rio, da estrutura ambiental guaçuana, né? E do povo, lógico, eu fui criado aqui. Eu tinha uma loucura para voltar para cá. E eu já tinha um patamar hierárquico suficiente para aspirar a uma direção de região. A gente chama de diretor de CAT, né? Que é o diretor de região. E o meu chefe, eu me dava até muito bem com ele, na época, o superintendente, ele me ofereceu uma regional fixada em Cruzeiro, onde eu dirigiria o Vale do Paraíba. E eu falei para ele, doutor, eu quero a minha cidade. Eu estava ocupado. Quero voltar para casa. Eu quero a minha cidade. E eu recusei, viu, Gil? Falei, nossa, um cara recusar uma função dessa é maluquice, né? Bom, aconteceu um outro fato. Ele me ofereceu de novo uma outra regional, de São José do Rio Preto. Eu falei, doutor... Só longe. Eu quero a minha cidade. Diante disso, Gil,
Eu falei, ele vai me mandar embora. E se eu fosse ele, eu mesmo me mandaria embora. Mando ele para o Vale do Paraíba, ele não quer. Mando para São José do Rio Preto, ele não quer. Eu falei, eu quero a minha cidade. Né? E eu estava pronto, sabe, Gil? Eu estava preparado para ser despedido, porque eu falei, ó, a empresa prepara o funcionário para determinadas funções. Ele vai, recusa. Eu falei, olha, se eu fosse ele, eu ia ficar bravo, né? Uhum. Mas o mundo é uma coisa inexplicável, né, Gil? Inexplicável. E lá um belo dia, ele fala, olha, vai vagar Mogi Guaçu. Eu falei, ô doutor, é tudo que eu quero. E eu, sinceramente, a função de diretor de região, ela tem um viés técnico, mas ela tem um viés político também. Porque eu interagi aqui com 26 cidades. Então são 26 prefeitos em cada momento, né? Eu passei, talvez uns 30 prefeitos, né? Quanto tempo o senhor ficou diretor? Fiquei quase 20 anos. 20 anos. Então, 4 gestões de cada prefeito. Uhum. Então, 26 câmaras, várias centrais das indústrias. Então, tem um viés político, né? Não político partidário, mas um viés político. De relacionamento. Claro, né? Então há toda uma auscultação, digamos assim, da estrutura política da região. Porque a pessoa tem que ser aceita, né? E transitar naquele momento, naquele período e naquela região, né? Seu João, o senhor falou sobre o SESI, sobre o Sistema S. 20 anos da sua história passados lá dentro. 36, viu? 20 anos como diretor aqui da região Mogi Guaçu. Fala pra gente sobre o porquê que o sistema de ensino do SESI ele tem uma avaliação tão positiva das pessoas. Porque eu, desde pequeno, né, eu sempre ouvi que o sonho era estudar no SESI. É claro que para aqueles que já têm a ligação com a indústria, que têm as vagas meio que garantidas, beleza. Mas muita gente queria arrumar um trabalho na indústria, os pais, a família, queriam arrumar um trabalho na indústria para poder colocar o filho no SESI. Explica para a gente essa, entre aspas, magia que existe no ensino do SESI para ser a busca de famílias, de estudantes. Ô Gil, olha, o sistema é extremamente rigoroso, extremamente enxuto, extremamente sério. Ali não se brinca, né? E uma das coisas que talvez seja a mola mestra, né? A gente está sempre em desconforto, porque é preciso produzir, é preciso o rigor absoluto. Então, toda essa estrutura administrativa, de gestão rigorosa, ela se reflete numa seriedade, né? A estrutura curricular brasileira, eu até acredito que precisa de uma atualização, né? Mas, mesmo com aquilo que está posto hoje na estrutura educacional, na legislação educacional brasileira, desde que haja seriedade, funciona. Então, a estrutura trabalhista do SESI, ela contribui, né? A gestão, o termo drástico talvez não seja aplicável, mas a gente não tolerava certas coisas. Tem que produzir, tem que ter respeito absoluto, né? Não estou dizendo que as outras estruturas não tenham respeito absoluto, mas lá sempre foi muito rigoroso. Essa estrutura acabou virando um espelho, né? Um exemplo para quem queria seguir mais ou menos o mesmo patamar, né? Sim, né? Ali a seriedade, né? Não estou dizendo que não haja seriedade em outras estruturas educacionais, mas ali é muito rigoroso. E a gente reflete, né, Gil? Nós refletimos o pensamento do empresário. É tudo de maneira muito rigorosa. Os nossos patrões na Fiesp, né, SESI e Senai, eles são empresários. E o pensamento aplicável e aplicado
é o pensamento do empresário. Né? Eu acredito até, aí opinião minha, que o Centro Paula Souza, mantido pelo governo do estado de São Paulo, ele se espelha nessa disciplina, nesse rigor do SESI, para manter, para alcançar um padrão de qualidade no ensino mais ou menos igual ou buscando esse padrão do SESI. O que o senhor acha disso? Hoje eu não conheço muito bem a estrutura da Paula Souza, da Fundação Paula Souza. Eles falam muito bem da estrutura, né? Uhum. Mas eu acredito que haja um paralelo, né? Haja um paralelo, sim. O SESI, Gil, ele lá atrás, ele tinha supermercados. Talvez você não lembre disso daí, mas ele tinha supermercados, muitos supermercados. É uma espécie de cooperativa. Não vendia nem mais barato nem mais caro, mas ele era um referencial de preço, com uma estrutura econômica do país, gerando inflação, aquelas situações todas, né? Então, o SESI ele tinha esses supermercados que eram referencial de preço, né? Então, o SESI, o Senai e outras estruturas mais, dentre as suas funções, isso na minha análise, viu, Gil? Pode ser que alguém analise de maneira diferente. Mas ele sim, em alguns momentos, ele foi referencial, ele é referencial. Os supermercados eram referenciais. Até um determinado momento que surgiram esses supermercados hoje muito bons, né? Então perdeu a função de que houvesse aquele supermercado enquanto referencial de preço. Eles fecharam, né? Então não deixa de ser alguma forma de referencial, sim. Professor João, qual que é a sensação de um profissional da educação, seja ele como professor, seja ele na área técnica ou na área como dirigente, quando observa que seus alunos, aqueles que passaram pela sala de aula, pela estrutura de ensino, pela unidade escolar, alcançaram um patamar legal na vida, se tornaram pessoas de bem, se tornaram profissionais que produzem para a sociedade? Ô Gil, eu, a essa altura da minha vida, em termos profissionais e em termos de idade, 75, que eu faço agora, né? Eu me sinto presenteado. Eu me sinto presenteado. Em todos os sentidos. E esse profissional que você disse, a gente encontra em todos os níveis, né? Eu acho muito legal quando eu chego, por exemplo, num determinado estabelecimento e alguém fala: "Ô, professor, olha, o que o senhor precisa?", né? E são situações extremamente agradáveis, prazerosas e são presentes. Eu me sinto presenteado. A vida me presenteou, viu, Gil? Com a minha profissão, com a minha atividade, que eu faço com muito prazer, a vida me presenteou. Às vezes, eu fico pensando, falo, olha, eu devolvo tão pouco para o meu próximo, para a minha comunidade. O senhor já deu tanto para a sua comunidade. Né? Esse respeito que o senhor tem em todo lugar que é recebido. Quanto tempo faz que o senhor aposentou do SESI? Eu fiquei aposentado, Gil, uns 5 anos, mais ou menos. 5, 6 anos, né? O senhor aposentou do SESI, hein? Foi uns 10 anos atrás. Há uns 10 anos atrás? Uns 5 anos, mais ou menos. Há uns 10 anos atrás o senhor se aposentou. Qual foi a sensação de dizer um tchau, um adeus ali para aquele lugar onde o senhor esteve durante mais de 30 anos? Eu me preparei, viu, Gil? É outra história interessante, viu, Gil? Outra história muito interessante. Como eu disse para você, eu sou filho de professores, né? E neto de imigrantes italianos. E a minha avó materna era analfabeta. Ela falava o dialeto italiano, né? E o português falava também, mas mais o dialeto italiano. E o meu pai muito valoroso. E a família dos meus avós paternos, valorosa. Meu pai é filho único. Iguaçu, imagine você, Iguaçu em 1920, né? 20 e pouco. Qual a estrutura educacional? Não existia. Então os meus avós falaram, não, ele vai estudar. E o meu pai, ele logo cedo, ele formou-se professor em Campinas, né?
na estrutura lá da antiga Universidade Católica, hoje é PUC, né? Antigamente era católica. Uhum. E meu pai ocupou várias funções na educação, delegado de ensino, ele foi assessor da secretária de Educação do Estado de São Paulo. Então, foi uma ascensão muito abrupta, né? Você sai de uma família com a mãe analfabeta e você, de repente, se vê doutor, né? Meu pai era doutor. Uma autoridade regional estadual de ensino. E, de repente, meu pai se aposenta, lógico, todos nós, em algum momento, nós vamos nos aposentar, nos afastar. E o meu pai sofreu muito. Ele não se preparou. Não se preparou. Ele não se preparou. Porque, o Gil, queiramos ou não, a natureza humana, ela está aí. Não é? Enquanto você está numa idade útil, enquanto você está produzindo, a comunidade olha de uma forma. Em termos profissionais mesmo. É natural. Né? O jovem, ele oferece uma perspectiva. O idoso, o velho, profissionalmente ou cronologicamente, ele oferece outra perspectiva, né? Então, a gente é olhado de maneira diferente. E o meu pai não se preparou. Ele sofreu horrivelmente. Porque você tem os amigos do seu cargo, da sua função, e os seus amigos verdadeiros, aqueles que vão te acompanhar. Eu falei, eu não vou sofrer o que meu pai sofreu. Então, num determinado momento da minha vida profissional, eu falei, olha, em algum momento, eu não vou servir mais para esse tipo de trabalho. Em algum momento, eu não vou querer mais. Em algum momento, eu vou ser olhado de maneira diferente, né? E eu vou me preparar. E eu me preparei, emocionalmente, psicologicamente, para esse momento do desligamento, né? E eu não sofri, nem um pouco, nem um pouco. Mas deixa eu perguntar mais uma coisinha para a gente encerrar esse assunto. Rola uma saudade? Não. Não? Nenhuma. Porque cumpriu todo o seu papel. Dever cumprido. Dever cumprido. Nenhuma saudade. Boas lembranças. Ótimas. Ótimas. Aí o senhor se preparou para se aposentar e se aposentou. Mas quem diria que o senhor ia parar de trabalhar? O senhor não parou de trabalhar ou parou por um tempo? Ô Gil, eu parei em termos. Em termos, né? Eu tive alguns convites. Sim. E eu recusei. Eu recusei, né? Porque é curioso o momento pós-aposentadoria, né? Embora a gente tenha lá alguma forma de, digamos assim, preparo mesmo, né? Que aquilo vem vindo, é o cumulativo, né? A gente fala, olha, acho que está na hora mesmo de a gente abrir espaço, né? Para os jovens e a gente subsidiar o jovem, né? Esse foi o meu pensamento. E eu recusei alguns convites, inclusive de algumas cidades próximas aqui, né? Mas depois a vida é imprevisível, né? E aí, depois de alguns anos aposentado, eu tento esse retorno aqui no... O senhor cansou de dizer não, falou, mas peraí, eu vou ficar falando não toda hora, uma hora tem que dizer sim, é isso? Digamos que seja assim, né? Eu, como eu disse para você, eu me preparei, né, Gil? Sim. Eu me preparei em todos os sentidos, emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, ninguém se prepara, viu, Gil? Não dá para se preparar, né? Não deu para ficar rico, seu João? Trabalhando na área da educação? Não, é só a dignidade. Mas aí o senhor desanima aqueles que estão querendo ficar ricos trabalhando na educação? Não, a riqueza da gente é a dignidade, né? O senhor falou há pouco sobre encontrar ex-alunos e eles virem falar, essa é a riqueza, né? Essa é a riqueza. Que o dinheiro não compra. Ô Gil, olha, mas tem cada coisa que eu vou te falar. Eu posso contar uma história aqui curiosa? Quando eu estava em sala de aula, eu estava lecionando ciência na década de 70, início da década de 70, né? E eu estava trabalhando o assunto de botânica, flor, fruta, aquelas coisas todas, né? E tinha um garoto, 12 anos, e o garoto estava com fio na carteira, fio, alicate, tudo, né?
eu virei para o menino e falei, escute, cara, mas nós estamos falando em flor, fruto, folha, caule, raiz, você está com fio, alicate aqui, né? Como é que faz? Né? Como é que faz? Ele falou, ô professor, eu estou fazendo um rádio. Eu falei, mas como rádio? Ele falou, estou fazendo um rádio. 12 anos, hein? E eu virei para o menino e falei, então tá bom. Se o teu rádio funcionar no final da aula, eu vou te dar um 10 na prova e eu libero da prova e te dou um 10. O Gil, o rádio falou, eu tive que dar o 10, com muito prazer, né? Eu dei o 10 para o menino. Que coisa. Bom, mas escute bem. E as coisas fluíram, o tempo passa, né? E eu acabei perdendo o contato com o garoto, né? O garoto foi para outros cursos, né? E eu, lá um belo dia, eu tô com o rádio do carro ligado e eu ouço uma homenagem imensa para um engenheiro de som, especialista na sua área radiofônica, de rádio, né? E quem que era homenageado? Seu aluno de 12 anos. Eu nunca mais esqueci, porque o menino chamava Asbar. Asbar. O menino tornou-se engenheiro especialista em radiofonia. Engenheiro nessa área. Eu falei, olha, cada coisa curiosa que tem na vida. E tem outras situações parecidas com essa daí. É impressionante, né? Como quando quer, quando busca, quando luta, as coisas acontecem. Então. E o menino de 12 anos virou engenheiro. E o senhor sabe que é uma profissão bem requisitada. Aqui na Nova Onda mesmo, nós temos um engenheiro de som que passa por aqui, às vezes, porque ele não pode ficar muito tempo aqui, porque ele tem que viajar o país inteiro dando assistência a várias rádios, vai para os Estados Unidos, enfim, é uma baita de uma profissão. Que coisa, né, Gil? Voltando ao presente, o senhor está no CEGEP, o Centro Guaçuano de Educação Profissionalizante. Há quanto tempo o senhor está lá? Agora 3 anos e meio, né? 3 anos e meio. E como é que o senhor encontrou o CEGEP? O que o senhor implantou lá nessa instituição municipal, diríamos dessa forma, né, que tem um vínculo com a prefeitura? Ô Gil, são situações complexas, né? As rupturas que nós estamos vendo na sociedade, elas estão muito rápidas. E elas se acentuaram muito com a pandemia, né? Então, muitas rupturas. E, logicamente, que todas as estruturas de ensino, todas, elas foram impactadas por essas rupturas, né? Você vê, na pandemia, as aulas foram online, né? E as escolas, e inclusive nós lá no CEGEP, ninguém estava preparado para essa estrutura online, nem em termos metodológicos, nem em termos tecnológicos. E o impacto foi grande, né? Em termos educacionais, em termos de capacidade aquisitiva mesmo do rapaz, do moço, da moça, do jovem, né? Então o impacto foi muito grande e potencializou algumas rupturas. E para que isso seja recomposto, demora, né? Então nós estamos lutando lá bastante no sentido de retomar, de recompor, de reposicionar tecnologicamente, reposicionar tecnicamente, né? Enfim, são rupturas normais que as coisas acontecem. Demora. É muito difícil a gente fazer uma autoavaliação, né? E é muito difícil a gente avaliar o trabalho da gente, né? Tá, mas o CEGEP hoje ele está com cursos voltados especificamente para quais áreas? É uma área... porque, felizmente, nesse momento, a região ela tem até um leque interessante de ensino técnico, né? Nós temos ETEC em Mogi Guaçu, ETEC em Mojimirim, FATEC em Mojimirim, temos ainda o SESI, onde o senhor foi responsável pelo desenvolvimento de toda a região. O SENAI, né? O SENAI, enfim, são várias as instituições. Onde se encaixa o CEGEP nesse leque de educação na região? Olha,
O CEGEP, ele oferece alguns cursos que não conflitam com o que já tem aqui, né? E ele vem formando profissionais que o mercado assimila de imediato, né? Administração, recursos humanos, segurança no trabalho, nutrição, eletrônica. E veja bem, nesses 3 anos e pouco que eu estou lá, que nós estamos lá, nós formamos por volta de 600 profissionais, todos trabalhando, todos encaixados. E eu acho isso uma coisa fundamental, essencial, maravilhoso para uma cidade como a nossa, que a gente conhece muito bem, né? E a partir do momento que você tem um técnico, você melhorou a renda per capita da família. Você melhorou tudo em termos de estrutura financeira da família, não só daquele profissional, né? Então, eu vejo o CEGEP, podia até formar mais, mas eu vejo que nesse período você oferecer para o mercado um pouco mais de 600 profissionais de nível muito bom, eu acho uma contribuição fantástica, fantástica. E considerando o momento que nós vivemos, econômico, financeiro, pós-pandemia, né, com grandes rupturas, eu acho uma coisa fantástica. O momento não é dos melhores, mas as coisas continuam caminhando, é isso? Ah, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, né? Sem dúvida. O aluno que quer entrar no CEGEP, ele tem que fazer o quê? Como é que funciona lá a entrada no CEGEP? Não, nós temos vaga, essa é a grande verdade. Nós temos vaga, com raras exceções, né? Terminando o ensino técnico, ele pode se matricular no curso que ele achar curioso, bom para ele, né? Se ele estiver cursando o ensino médio, né, ele pode também cursar o técnico, só que o diploma ele vai pegar só depois que ele terminar o médio. O médio. Sim. Né? Então vai concomitante ali. Vai concomitante, né? Certo. E a taxa de empregabilidade é essa que o senhor falou? 100%. É muito alta, é muito alta. Inclusive os estagiários, né? A gente tem uma procura quase que semanal de meninos e meninas jovens que estudam. As empresas lá. contratam. Sim. Quais são as áreas da moda hoje, seu João? Estão pedindo mais? Ô Gil, talvez o termo moda não se aplique. Estão em alta. Porque o mercado ele tem uma capacidade de assimilar o profissional. Né? Então tem momentos que determinadas áreas elas já estão completas, vamos usar o termo saturada, né? Completou, né? Então aquele curso ele vai ter uma demanda menor, né? Mas tem cursos que a demanda é sempre, digamos assim, linear, né? Por exemplo, segurança do trabalho tem sempre demanda, né? Recursos humanos tem demanda, administração tem demanda, né? São cursos que a cidade vai crescendo e a oferta de trabalho ela é também crescente, né? Mas é muito, digamos assim, sazonal, né? Depende muito do mercado. E vocês estão antenados lá, como é que vocês fazem para ficarem ligados nessas sazonalidades, nessas mudanças de perfil da carência de mão de obra? Hoje não é uma coisa fácil. Essa auscultação no mercado não é uma coisa fácil. Mas a gente consegue fazer, viu? Não de maneira tão científica, mas a gente faz sim uma observação das demandas de mercado, né? Agora, não é porque o mercado de trabalho tem algum tipo de, vamos chamar de saturação, não é um termo muito apropriado, que a gente vai fechar o curso. Mesmo com uma demanda não ideal, né, a gente mantém o curso, porque em algum momento a cidade cresce, as demandas retomam e aquele espaço de mercado de trabalho se abre novamente. E as demandas, elas modificam ou aumentam essas demandas para o curso, né? Certo. Seu João, qual que é o conselho que o senhor daria hoje para alguém que pretende fazer carreira na área da educação? A gente já falou aqui que ficar rico não fica. Mas o que o senhor diria para o amigo ouvinte, aquele mais jovem,
que tem vontade de ensinar, de trabalhar nessa área, mas que às vezes se sente reprimido até por essas questões financeiras aí, ligadas à desvalorização do profissional da educação? Ô Gil, é uma questão muito de perfil, né? Uma questão de perfil. O educador, o professor, ele é uma situação nata. Ele precisa ter um perfil de tal forma que ele, de pronto, estenda a mão. Estenda a mão para o menino, estenda a mão para o sistema e abra a mão nesses primeiros momentos da questão financeira. Sobrevive a um determinado momento, depois atinge a dignidade, viu, Gil? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, o magistério, ele é muito bom. Ele é muito bom em termos profissionais, em termos emocionais. E ele dá dignidade. Traz dignidade financeira, sim, traz, né? E a gente vive, consegue viver. Vai ficar rico? Não vai ficar rico, né? Mas traz dignidade, né? E como o professor, o profissional de educação, deve encarar essas mudanças geracionais? Mudanças de comportamento dentro da sala de aula, mudanças de perfis dos alunos. O senhor que passou por algumas mudanças aí desde que começou lá atrás. Gil, mas eu nunca vi uma mudança tão drástica como agora. Essa tá brava, né? Essa mudança está extremamente drástica, né? A vinda da internet, né? A difusão da internet, dos aparelhos celulares, enfim, isso trouxe um salto astronômico na estrutura de educação, né? Olha, nós estamos vivendo uma transição, toda transição ela é desconfortável. Eu não arriscaria um palpite nesse momento de forte transição, né? Mas o jovem nativo, né, que vem vindo, já que nasceu nesse momento e que virá a ser um professor, um gestor, professor, educador, talvez ele se adapte, ou talvez não, seguramente ele se adapte, né, se adeque a esse momento que eu não arriscaria um palpite, né? João Francisco Fantinato Pansani, tem alguma coisa que eu não perguntei que o senhor gostaria de acrescentar nessa distribuição de conhecimento que o senhor fez durante o podcast de hoje? Gil, eu vejo uma coisa essencial. E eu sempre tenho dito, não há saída para um povo, não há saída para uma cidade, para um país, se não for através de uma educação eficiente, digna, correta, honesta, com os profissionais tendo a dignidade respeitada em todos os sentidos, o profissional da educação, o professor, né? Não há saída. Pode fazer o que quiser num país. Sem a educação, sem uma estrutura educacional no país boa, eficiente, digna, não há saída. Por isso é preciso, sim, que a educação seja levada muito a sério, em todos os aspectos. Eu diria isso. Muito obrigado pela sua presença aqui. E pelas informações, pelos conhecimentos que compartilhou com a gente. Eu que agradeço. Espero que em algum momento eu tenha contribuído. O meu objetivo de vida é sempre esse. Tenha certeza disso. Obrigado. Conversamos com o professor João Francisco Fantinato Pansani, ex-diretor do SESI, atual diretor do CEGEP, professor, enfim, um cidadão guaçuano, que, por ironia do destino, nasceu em Espírito Santo do Pinhal. A gente volta semana que vem com mais uma edição do podcast Isso Que Importa, aqui pela Rádio Nova Onda FM. Podcast que você pode acompanhar também na íntegra e, inclusive, todos os demais episódios nas nossas plataformas de áudio e vídeo. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!